Como escolher um fundo imobiliário de logística? Quais são os indicadores que você, investidor, deve analisar antes de colocar um fundo imobiliário de logística na sua carteira de fundos imobiliários? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Fala, investidores! Como vocês estão? Tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quais são os principais indicadores que vocês devem analisar para escolher um fundo imobiliário de logística e quais são os principais pontos e as pegadinhas que vocês sempre têm que olhar antes de escolher um fundo imobiliário e, nesse caso, de logística. Bom, para a gente exemplificar, eu vou utilizar o fundo imobiliário HGLG e vou utilizar também o site Status Invest, que traz bastante informações para nós investidores. Mas antes, eu preciso deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda desse fundo imobiliário. O nosso objetivo aqui no vídeo é trazer informação para ajudar você a tomar uma decisão de investimento. Sendo assim, use essas informações com sabedoria. Bom, investidores, dito isso, o fundo HGLG ele é bem conhecido aí no mercado. É um dos melhores, se não o melhor fundo imobiliário de logística. O preço da cota dele na B3 é de R$ 164,70. Nos últimos 12 meses, ele entrega aqui para os seus cotistas 8,26% em dividendos e nos últimos 12 meses ele vem crescendo aí na casa dos 3%. Bom, quais são os principais indicadores que você deve olhar para escolher um fundo imobiliário de logística? E esses indicadores vão servir também para outros tipos de fundos imobiliários, mas o primeiro que vocês têm que olhar é o tamanho do patrimônio do fundo. Quanto maior o fundo, obviamente melhor e mais bem diversificado ele pode estar. Mas olhando aqui, esse fundo, o HGLG, ele tem de patrimônio nada mais, nada menos do que 5,3 bilhões de reais. É um patrimônio bem relevante. Seguindo aqui na ordem dos nossos indicadores, o próximo da lista é o P sobre VP. Esse indicador, ele pega o preço das cotas e divide pelo valor patrimonial por cota, chegando aqui nesse resultado de 1,04. O que esse valor de 1,04 significa para você, investidor? Ele mostra que o valor das cotas estão sendo negociadas 0,4% acima do valor de patrimônio, e você consegue validar isso olhando essa informação aqui. Esse é o valor de patrimônio atual e esse é o valor das cotas, ou seja, o valor de mercado desse fundo. Ou seja, ele está levemente mais valorizado do que o que ele tem de patrimônio dentro do seu fundo. Quando esse número ele é menor do que 1, pode representar para você, investidor, uma oportunidade de compra ou até mesmo uma desconfiança aí dos investidores em relação a esse fundo. E para você separar uma coisa da outra, você precisa analisar outros indicadores. E também, se esse valor aqui estiver acima de 1, quer dizer que o mercado está super valorizando esse fundo. Ou seja, ele não vai estar representando muita oportunidade para você. Você pode acabar comprando ele um pouco caro. Aqui ao lado, investidores, a gente tem o valor em caixa, ou seja, esse fundo ele tem aí em caixa 3% desse valor total de patrimônio. O CAGR de Dividend Yield, ele mostra para você, investidor, o crescimento desse fundo ao longo do período aqui, nesse caso, de 3 anos. Ou seja, com uma queda de 0,70, esse fundo está bem estável na questão de distribuição de dividendos. E quando a gente olha aqui o CAGR de valor, a gente percebe que o fundo teve uma leve queda aí de 2,61 no seu valor de mercado. Uma queda que não é preocupante aí para nós, investidores. Aqui ao lado nós temos o total de cotas, né, desse fundo imobiliário disponível no mercado, e aqui embaixo a gente tem um indicador muito importante, que é a liquidez média diária. Essa liquidez ela representa a facilidade que você, investidor, tem de comprar e vender as suas cotas lá na B3. E com esse valor aqui de 8 milhões de negociações diárias, é um excelente número para um fundo imobiliário. Como eu disse lá no início, investidores, o HGLG ele é um dos melhores fundos aí no mercado. Um outro ponto que vocês também devem analisar é a distribuição de dividendos ao longo do tempo. Quando a gente filtra aqui pelo valor máximo, a gente tem a informação da consistência de distribuição de dividendos desse fundo. Ou seja, desde aqui de 2016, esse fundo imobiliário vem distribuindo dividendos de forma recorrente até as datas atuais. E isso é excelente para a gente, traz bastante previsibilidade. E mostra também que ao longo do tempo, esse fundo praticamente não teve problemas aí de inadimplência ou até mesmo de vacância dos seus imóveis. Bom, ponto positivo aí para o fundo HGLG. O próximo indicador que vocês devem analisar é nada mais nada menos do que o administrador desse fundo imobiliário. Hoje quem faz a administração é o Credit Suisse, uma instituição de renome aí no mercado. E o HGLG ele existe aqui desde 2010, ou seja, já se provou no tempo em ser um excelente fundo imobiliário. Quando vocês se depararem, por exemplo, com um administrador não muito conhecido, vale a pena vocês investigarem, darem uma googada e pesquisarem sobre esse administrador para evitar algum problema, né, de
gestão que esse administrador pode ter tido em outros fundos imobiliários. Bom, investidores, agora partindo aqui para os indicadores mais importantes que vocês devem analisar. E eu estou falando aqui do portfólio desse fundo imobiliário. Analisar o portfólio de um fundo imobiliário é essencial para que você escolha um fundo que tenha bons imóveis, baixa vacância e baixa inadimplência. E aqui nessa parte do site Status Invest, a gente tem acesso a todas essas informações. Aqui embaixo está listado todos os imóveis do HGLG. E aqui a gente tem acesso à localização, que é muito importante. Quanto mais próximo dos grandes centros, mais valorizado é aquele imóvel e maior é o valor do aluguel cobrado por eles. E isso eu estou falando aqui para fundos imobiliários de logística. Portanto, vale a pena vocês avaliarem aqui a localização desses imóveis para cada um dos fundos imobiliários de logística que vocês estiverem escolhendo. Um outro ponto importante, investidores, também é a diversificação, ou seja, a quantidade de imóveis que esse fundo tem dentro do seu patrimônio. E a gente pode ver aqui que o HGLG ele é muito bem diversificado, tem diversos imóveis aqui dentro da sua carteira. E isso é excelente para nós, pois caso ele tenha algum problema de vacância ou inadimplência com esses imóveis, quanto maior for a diluição do patrimônio dentro deles, menor será o impacto para nós investidores. O percentual de queda da distribuição de dividendos vai ser bem menor se o gestor estiver fazendo uma excelente diversificação do valor de patrimônio dentro desses imóveis. Como mencionei para vocês, é muito importante vocês analisarem a vacância. Para quem não sabe o que é vacância, ela é nada mais nada menos do que o imóvel estar alugado ou não. E obviamente, né, investidores, se o imóvel não está alugado, ele gera custo para o fundo e diminui o seu percentual, né, o seu recebimento de dividendos. Então é importante vocês analisarem esse ponto também. Um exemplo disso é aqui, ó, o condomínio SJC. Ele está com uma vacância aqui de 33%, ou seja, parte desse imóvel não está locado. Quando a gente olha aqui, por exemplo, o HGLG de Vinhedo, ele está com 0%. Isso significa que ele está totalmente alugado. O mesmo a gente vê aqui no Distribution Center em Barueri e aqui em Cajamar também. E quando a gente olha na média geral, a maior parte desses galpões logísticos está com a vacância em zero, ou seja, isso é positivo para nós investidores. Agora, o próximo indicador é a inadimplência. E só para explicar, caso você não saiba, inadimplência é quando o inquilino não paga a taxa de aluguel. E como nós podemos ver, a maior parte aqui dos imóveis que compõem a carteira do fundo imobiliário HGLG estão com a inadimplência em zero. E isso, obviamente, é muito positivo para nós investidores. Quanto menor for a inadimplência e menor for a vacância, menos impacto os cotistas terão em relação aos recebimentos de dividendos. Dando sequência aqui, investidores, eu tenho 3 outros gráficos importantes que vocês devem analisar. Lembra que eu falei lá atrás da localização? Aqui eu tenho a distribuição por estado. É importante vocês avaliarem aqui onde estão localizados, né, os imóveis que compõem a carteira desse fundo imobiliário. Aqui ao lado tem o vencimento dos contratos, ou seja, qual o período de contrato desses aluguéis, e a maior parte aqui é de 36 meses, isso é bom, traz bastante previsibilidade para nós investidores. E um outro gráfico importante são os indexadores, ou seja, qual é o indexador que vai atualizar o valor do aluguel anualmente dentro dos contratos. Aqui eu tenho o IPCA, que é o índice de inflação ao consumidor, e aqui eu tenho o IGPM, que também é um índice de inflação. E isso quer dizer o que, investidores? Que anualmente esses contratos de aluguel serão atualizados pelos índices de inflação. E isso é bom para nós investidores, pois vai proteger o nosso investimento, vai sempre manter o dividend yield desses fundos imobiliários atualizados, corrigidos pela inflação, protegendo o nosso dinheiro contra uma perda de valor. Ou seja, é sempre bom ficar de olho aqui nos indexadores. Em linhas gerais, eles ou vão estar atrelados à inflação ou ao CDI, que é amarrado à taxa Selic. Então é importante você sempre procurar diversificar também entre os indexadores. E para fechar aqui a parte de portfólio, a gente percebe que o HGLG ele também investe em outros fundos imobiliários. Ou seja, parte do patrimônio dele, ele também está investindo aqui em imóveis de indústria e logísticos, shoppings, ele também tem aqui fundos de desenvolvimento, ou seja, o HGLG também investe em outros fundos imobiliários. No entanto, investidores, é um percentual bem pequeno aqui do seu patrimônio líquido. A gente pode ver que a maior posição aqui em outro fundo imobiliário é de apenas 1,43%.
Em linhas gerais, esses são os principais pontos que você tem que analisar antes de escolher um fundo imobiliário para colocar na sua carteira de fundos. Não é apenas olhar aqui o quanto de dividendos ele vai te entregar lá no dia 15. Se você olhar e analisar com cuidado esses indicadores que eu trouxe aqui para vocês, isso vai aumentar drasticamente a taxa de sucesso dos seus investimentos em fundos imobiliários. Agora me diz aí, investidores, vocês já tinham visto ou ouvido falar desses indicadores que eu trouxe aqui no vídeo para vocês? Comenta aí que eu tô curioso para saber. E como vocês já sabem, esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para você aí que não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.